Muito bem, pessoal. Vamos dando sequência, então, certo? A nossa Lei 7.102 de 83, que fala sobre os sistemas de segurança das instituições financeiras, que fala sobre os sistemas de vigilância e por aí vai, né? Bom, aqui, amigos, a gente continua falando sobre a questão da proteção dos caixas eletrônicos, como a gente estava falando no slide anterior. Estamos agora aqui na parte B da Lei 7.102. Temos um parágrafo 4º que fala o seguinte, que as exigências previstas neste artigo poderão ser implantadas pelas instituições financeiras de maneira gradativa, ou seja, aos poucos. E por que aos poucos, pessoal? Porque estabelecer tecnologias não é de uma hora para outra. A lei entrou em vigor no dia X. Não tem como, no outro dia, os estabelecimentos financeiros já terem, certo? As instituições financeiras já terem todos os sistemas implantados. Então, é claro que a lei aqui flexibiliza, certo? Nós temos aqui uma flexibilização, ou seja, vai ser implementado, é uma norma impositiva, tem que implementar? Tem, mas existe também uma razoabilidade, certo? Uma razoabilidade. Bom, aí o que acontece aqui, pessoal? O que acontece aqui e nós temos que cuidar? Bom, aqui acontece o seguinte, se é gradativo, a lei também vai estabelecer como vai funcionar essa regra gradativa. Isso aqui é uma questão maravilhosa para cair em prova, certo? Vamos ver como a lei tratou disso. E ela usou o que como critério? Ela usou o número de habitantes, certo? Dos municípios. Foi inteligente? Foi. Não há dúvida, né? Número maior de municípios vai ter mais caixas eletrônicos. Número menor de municípios, proporcionalmente, vai ter menos caixas eletrônicos. Maior número de municípios, maior o risco, certo? De violação desses caixas. Menor número de municípios, menor acesso, menor população, menor o risco. Dito isso, a gente vem aqui, certo? No parágrafo 4º dizendo, as exigências previstas nesse artigo poderão ser implantadas pelas instituições financeiras de maneira gradativa, atingindo-se no mínimo, os seguintes percentuais a partir da entrada em vigor dessa lei. A lei entrou em vigor, certo? Municípios pequenos, com até 50 mil habitantes, certo? Até 50 mil habitantes. Tem que haver 50% em 9 meses e os outros 50% em 18 meses. Ou seja, ao todo são 18 meses. Ou seja, 1 ano e meio. Nos primeiros 9 meses, metade dos caixas eletrônicos das instituições financeiras já tem que ter aplicado esse sistema. Certo? No mínimo. Pode ter mais? Pode ser 60%? Pode. Aí os outros 9 meses terão que cumprir os outros 40%. Certo? Então, o que é importante aqui, na verdade, é os primeiros 9 meses, né, que tem que ter no mínimo 50%. Se for 40%, já infringiu a regra. Se aqui, nos primeiros 9 meses, for 75%, bom, os outros 9 meses, basta completar com o restante, que seria 25%. Agora,
Claro que municípios maiores precisam de mais tempo. Então, nós vamos ter municípios com mais de 50 mil até 500 mil habitantes, onde nós temos cidades de regiões metropolitanas que realmente são bem grandes, né? Aí nós temos que ter o quê? Aí não tem 9, por exemplo, né? Nós temos 2 anos, 24 meses, 100% em até 24 meses. Aí, talvez, no primeiro ano foi 10%. Pode ter acontecido. Primeiro ano, 10%. Agora eu quero ver esses caras se puxar para conseguir os 90% no segundo ano. Certo? Aqui já não tem nos primeiros 90, no segundo 90. Não. Certo? Cuidem isso. Certo? São 48, 24 meses, ou seja, 2 anos, né? 100%, certo? A contar da lei. Ou seja, até 2020. Se é de 2018, até 2020. Inciso 3. Nos municípios com mais de 500 mil habitantes, aí nós temos provavelmente, principalmente, as grandes capitais, certo? Entra aqui provavelmente as grandes capitais, 100% em até 36 meses. 36 meses, meus amigos, são 3 anos, certo? 3 anos. Então, provavelmente, o ano de 2021, que é esse ano que nós estamos agora, nós vamos ter essa regra implantada em todo o território nacional, certo? A regra vai estar implantada em todo o território nacional. Viram que bacana, pessoal? Viram que bacana isso? Mas realmente, amigos, é importante, tem que ter esse sistema de proteção, certo? Ele tem a sua relevância e assim a gente tem que cumprir. As instituições financeiras precisam proteger a sociedade e evitar esse tipo de assalto que fomenta principalmente o crime organizado. Os grandes assaltos a carros fortes, mas os assaltos também a caixas eletrônicos e tudo mais, né? Os criminosos profissionais de crimes contra o patrimônio. Artigo 3º. A vigilância ostensiva. O que é vigilância ostensiva? É de proteção, certo? De vigilância. Vigilância ostensiva é de proteção. Ou seja, é aquela vigilância que atua antes que qualquer ataque ocorra. Antes que qualquer ataque possa acontecer. Ok? A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados. E o transporte de valores serão executados. Aqui vai dizer por quem, tá? Esse rol é taxativo. Este rol é taxativo. O que isso quer dizer? Que tem que ser executado por essas pessoas aqui. Não pode ser outras. 1. Por empresa especializada contratada. Eu não sei se é uma empresa nacional, mas aqui no Sul nós temos a STV, por exemplo, certo? Nós temos empresas próprias para isso, né? Por empresa especializada contratada ou pelo próprio estabelecimento financeiro. Pode cair em prova, dizer que o próprio estabelecimento financeiro não pode, por exemplo,
fazer a vigilância e o transporte. Não é verdade. Mas, se for o próprio estabelecimento financeiro, vejam o que diz aqui. Desde que organizado e preparado para tal fim. Ou seja, tem que haver treinamento de pessoal. Tanto que diz aqui, ó, com pessoal próprio. Com pessoal próprio. Aprovado em curso de formação de vigilante, autorizado pelo Ministério da Justiça, e cujo sistema de segurança tenha parecer favorável à sua aprovação, emitido pelo Ministério da Justiça. Ou seja, o curso tem que ser autorizado pelo Ministério da Justiça e o sistema de segurança tem a parecer favorável também à sua aprovação. Está aqui. E lembrem sempre, sempre falando em Ministério da Justiça. Não venha qualquer outro órgão em prova e os senhores venham a errar. Não errem isso. É o Ministério da Justiça. Parágrafo único. Nos estabelecimentos financeiros estaduais, aqui no Sul nós temos, por exemplo, o Banrisul, certo? O serviço de vigilância ostensiva poderá ser desempenhado pelas polícias militares. Aqui no Sul a gente chama de BM, a brigada, né? Os brigadianos, a brigada militar. Certo? A critério do governo da respectiva unidade da federação. Ou seja, Poder Executivo. O Poder Executivo tem esse poder. Ficou boa, né? Poder Executivo tem esse poder. Poder Executivo tem essa atribuição. Certo? Eu acho que assim fica até melhor. Poder Executivo possui essa atribuição. Até porque é o governo da respectiva unidade da federação, ou seja, do referido Estado. Marquem, meus amigos, o que está em vermelho, o que eu expliquei. Destaquem o que vocês entendem aqui, importante desse slide, que ele é bastante importante realmente. Certinho? Opa! Vamos falar agora então de transporte de numerário. Transporte de numerário. Fazer com que o dinheiro vá de um local para outro. O artigo 4º ele é muito claro ao dizer: o transporte de numerário em montante. Vejam que não tem um igual aqui. Se na tua prova vier uma droga de um igual, vai estar errado. Se eu estou falando isso, é para tu anotar aí. Não é igual. Superior a 20.000 UFIR. Certo? O transporte de numerário em montante superior a 20.000 UFIR para suprimento ou recolhimento do movimento diário dos estabelecimentos financeiros será obrigatoriamente, se fala será, não é poderá ser, é norma impositiva, efetuado em veículo especial da própria instituição, quando a instituição assim preencher os requisitos, e a gente já viu, ou de empresa especializada em transporte de valores. Mas tem que ser valor superior a 20.000 UFIR. Quanto é uma UFIR? Não faço ideia. Na prova vai vir o FIR. É isso que importa. Certo? Cuidem isso. Isso é muito importante, pessoal. Certo? Cuidem isso. Ou seja, é o maior de todos os valores. Tudo acima de 20.000 UFIR tem que ter essa proteção maior.
Agora, nós vamos ter proteções menores, porque chama menos a atenção da criminalidade e chama menos a atenção do crime organizado. Certo? Vamos lá. Artigo 5º. O transporte de numerário entre 7.000 e 20.000 FIRs, ou seja, agora sim atinge o valor igual a 20.000 FIRs. Está aqui. Poderá ser efetuado em veículo comum. Em veículo comum, com a presença de 2 vigilantes. O que eu quero passar de recado para vocês do artigo 5º? Primeiro é o poderá. Pode ser usado também veículo especial aqui? Pode. Pode ser usado também em empresa especializada? Pode. Em nenhum lugar proíbe. A instituição financeira que arque com os custos. Certo? Nada impede. Mas existe aqui uma solução bem mais barata e econômica e legal dentro da lei. Certo? Que é veículo comum com a presença de 2 vigilantes. Pode ser 3? Pode. Pode ser 4? Pode. Pode ser 1? Não. O 2 que está ali é no mínimo. Certo? Então, nós temos um requisito cumulativo aqui no artigo 5º. Veículo comum, presença de 2 vigilantes. Ok? Artigo 6º. Além das atribuições previstas no artigo 20, bom, a gente ainda não falou do artigo 20, mas o artigo 20, amigos, ele tem relação direta com o Ministério da Justiça, tá? Nós vamos falar isso mais para frente. Não vale a pena, não tem sentido falar disso agora. Compete ao Ministério da Justiça. E a gente já viu que ele compete para algumas coisas, né? Dar pareceres favoráveis a curso de vigilância, a criação de instituições financeiras e por aí vai. Fiscalizar, ele tem poder fiscalizador, certo? Então, o rol que está aqui, 1, 2 e 3, é um rol exemplificativo. Exemplificativo. Vamos cuidar isso. Fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento dessa lei. Começa por aí. Certo? É óbvio que eles não avisam quando vão fiscalizar, né? Mas é dever deles efetuar a fiscalização. 2. Encaminhar parecer conclusivo, ou seja, dar o parecer quanto ao prévio cumprimento dessa lei. Fiscalizou e vai dar o parecer dizendo se a instituição financeira está cumprindo o que diz a lei ou ela está sendo rebelde, não está cumprindo o que a lei estabelece. Certo? Está cumprindo ou não está cumprindo o que a lei estabelece. Pelo estabelecimento financeiro, a autoridade que autoriza o seu funcionamento. Está aqui. Certo? E é óbvio que se ela não cumprir, o que a gente já viu, dei o exemplo do pisar na grama, se não cumprir, está sujeita às sanções, às penalidades, pessoal. Certo? Sanções, penalidades. E aí vem o inciso 3, que diz: aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas nessa lei. Vai ter um artigo que vai mostrar quais são as sanções.
quais são as penalidades. E vocês já estão sabendo desde agora, então, que essas sanções, que essas penalidades, pessoal, elas são aplicadas, certo, pelo Ministério da Justiça. Essa lei está intimamente ligada ao Ministério da Justiça. Podem ver. Parágrafo único. Para a execução da competência prevista no inciso 1, ou seja, a fiscalização do cumprimento da lei, o Ministério da Justiça poderá celebrar convênio. Vejam que a palavrinha agora aqui é poderá. Poderá, não é deverá. Não é uma norma impositiva. O Ministério da Justiça pode fiscalizar diretamente. Ele pode fiscalizar diretamente, mas nada impede que, para facilitar as questões burocráticas, para poder, então, ter maior facilidade e maior raio de controle, celebrar convênio com as secretarias de segurança pública dos respectivos estados e Distrito Federal. Estados e Distrito Federal. Pergunta importante que pode cair em prova. Vocês estão vendo aqui municípios? Pergunta importantíssima. Os senhores estão vendo ali municípios, pessoal? Eu tenho absoluta certeza que não. Na tua prova vai vir ali municípios. E vai estar correto? Não. Os convênios com as secretarias de segurança pública, e se é a Secretaria de Segurança Pública, só pode ser dos estados. Município não tem Secretaria de Segurança Pública. Certo? Então, é estados ou a unidade de federação que nós temos, que é o Distrito Federal. Certo? Destaquem tudo que a gente viu nesse slide, tudo que eu falei, a importância dele para a nossa prova. Marquem direitinho aí, por favor. Certo? Vamos dar seguimento. Chegamos no artigo 7º. E o artigo 7º é um dos mais importantes dessa nossa lei. Um dos mais importantes da nossa lei. Certo? Por quê, pessoal? Porque fala sobre as sanções. Essas sanções são sanções administrativas. E os senhores já sabem muito bem, quem é que aplica essas sanções. Nós estamos falando do Ministério da Justiça, não é verdade? Estamos falando do Ministério da Justiça. Vamos lá. Artigo 7º. Destaquem bem ele. O estabelecimento financeiro que infringir disposição dessa lei pode ser quanto à implementação da questão dos caixas eletrônicos, pode ser quanto à questão dos veículos que conduzem transporte de valores, transportam valores, pode ser quanto ao curso de vigilantes, tudo isso que está nessa lei. O estabelecimento financeiro que infringir disposição dessa lei ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme a gravidade da infração, ou seja, razoabilidade, proporcionalidade. Quanto mais grave a infração, mais grave a penalidade. Quanto mais branda a infração, mais branda a penalidade. Concordam comigo? É isso, né? E levando-se em conta a reincidência, essa reincidência não é a mesma reincidência penal do tempo de 5 anos. É simplesmente já ter sofrido uma punição administrativa anterior. Chega o Ministério da Justiça e diz, pô, de novo vocês?
certo? Se reincidente, medida, punição mais grave. E a condição econômica do infrator, óbvio, não adianta impor uma pena que o indivíduo não possa pagar, ok? Cuidem isso. Não adianta estabelecer uma pena que o sujeito não possa pagar. E aí nós vamos ter a mais branda, o rol é taxativo porque são penas. O rol é taxativo, então, ok? Por ser penas. A mais branda é a advertência, é a mijada. Obviamente, né, pessoal, que essa advertência ela é por escrito, certo? Fica nos registros, até mesmo para fins de reincidência. A outra, que é mais grave que a advertência, é a intermediária, que é a multa, no mínimo de 1.000 e no máximo 20.000 FIRs, certo? No máximo 1.000, no mínimo 1.000, no máximo 20.000 FIRs. Se o Ministério da Justiça aplicar somente essa sanção, ele pode considerar a gravidade e aplicar até o máximo da sanção do inciso 2. E 3, que é a mais grave de todas, a interdição do estabelecimento. Aí está. A interdição do estabelecimento. Pegaram? Impede-se aqui, pessoal, dessas penalidades serem aplicadas cumulativamente? Não. Talvez a conduta seja tão grave e as infrações tão contínuas que obrigam o Ministério da Justiça a simplesmente aplicar todas elas ao mesmo tempo. Nada impede. A lei não proíbe. Certinho? Anotem, sublinhem, destaquem tudo isso que eu falei para vocês nesse slide. Ele é bastante importante porque fala das sanções e as sanções provavelmente vão cair na prova de vocês. Bom, temos que entrar no artigo 8º agora, certo? Temos que entrar no artigo 8º, e o artigo 8º já traz um assunto um pouquinho diferente. Então agora nós vamos fazer uma parada, certo? Vamos fazer uma pequena parada, uma pequena pausa, tomar um cafezinho, tomar um chazinho. Esse foi a nossa parte B, e aí a gente já se prepara para entrar na Lei 7.102, parte C. Aguardo vocês, até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau.